Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Henrique. Nós estamos hoje em mais uma aula dessa série Discipulado. E o tema da aula de hoje vai ser Concluindo o Meu Passado. Você já parou para pensar nisso, sobre concluir o seu passado? Essa palavra parece ser meio fechada, né? Meio definitiva. Mas na realidade concluir o passado fala de resolver pendências, resolver situações que estão em aberto. Porque, por exemplo, quando você vive no mundo e que você não tem nenhum desejo de se espiritualizar e de ter uma vida voltada para o religioso, para o sagrado, vamos dizer assim, viver uma vida em Jesus Cristo, muitas pessoas optam por viver a vida leva eu. Ok? Então ele não está querendo saber das consequências, ele não está querendo saber dos danos, ele não está querendo saber o que vai acontecer quando ele fechar os seus olhos aqui na terra, o que acontece do outro lado. Então ele vive a vida assim, cheio de janelas abertas, ele vive a vida cheio de situações mal resolvidas, até porque a gente vive no mundo e o discurso do mundo é: você tem que ser o que você quiser ser, ok? Mas a Bíblia nos apresenta uma outra proposta, um outro caminho, um novo estilo de vida. Me acompanhe? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. Olha o que diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Ou seja, o que Paulo está querendo falar aqui? Ele está querendo falar que aqueles que optaram por viver uma vida de injustiça, tão logo dos tais não é o reino de Deus. Aí ele começa a destrinchar que injustiça é essa. Aí ele começa a falar daquele que é devasso, daquele que é idólatra, daquele que é adúltero, daquele que é efeminado, daquele que é sodomita, que é promíscuo, daquele que é ladrão, daquele que é avarento, daquele que é bêbado, se abre para os vícios, daquele que é caluniador, maldizente, aquele que rouba, ou seja, nenhum deles herdará o reino de Deus. Mas aí ele traz uma solução e ele diz assim: olha, é o que alguns têm sido, ou seja, o público que ele havia escrito essa carta, que era para a igreja de Corinto, o público dessa igreja, muitos deles viviam nessa prática no passado. Aí Paulo diz no versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas aí ele traz uma solução: mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. Então, ou seja, aqueles que outrora viviam uma vida de pecado, tinha sido justificado e tinha sido santificado. Eu expliquei na aula anterior o que significa justificar. Justificar significa tornar o condenado absolvido. E o que é santificar? Santificação é um processo contínuo que se dá na vida do indivíduo à medida que ele vai se abrindo para concluir o seu passado. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí de repente você esteja aí se perguntando do outro lado. Então quer dizer que a partir do momento que eu aceito a Jesus, automaticamente todas as coisas se fizeram novas, ou seja, a minha vida torna nova e tudo aquilo que me aprisionava deixa de me aprisionar automaticamente? Claro que não, e a gente vai ter uma aula que vai explicar sobre isso. Mas concluir o passado está falando desse momento que a palavra entra, a fé é despertada no meu coração e eu decido professar, eu decido caminhar numa outra direção.
Qual é a direção que eu decido caminhar? A direção de um cristão, a direção de um filho de Deus, na direção do reino de Deus, na direção dos céus. E a partir do momento que eu decido caminhar nessa direção, eu não posso permanecer com janelas abertas. Ou seja, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar adulterando, eu vou continuar com práticas homossexuais, eu vou continuar me viciando, eu vou continuar sendo um adúltero e etc. Não é isso. A partir do momento que você aceita Jesus, você está reconhecendo que é um pecador e que você não quer mais ser um prisioneiro naquela prática de pecado. Então, quando que essa libertação começa a acontecer? Primeiro, quando você se conscientiza. Segundo, quando você começa a orar especificamente sobre aquela área. Porque às vezes a gente tem uma oração muito no automático, né? A gente agradece pelas bênçãos recebidas, a gente pede proteção para o dia seguinte e a gente pede perdão no coletivo. Senhor, eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados. Nós pecamos sempre, conscientemente e inconscientemente. E aquele pecado que muitas das vezes acontece inconscientemente é aquele pecado que já está tão no automático que o errado acabou se tornando certo. Mas à medida que a palavra começa a entrar na nossa vida, a gente começa a se conscientizar de que algumas coisas nós precisamos renunciar especificamente. Senhor, eu estou tendo problema com o adultério, eu não consigo viver sem trair o meu cônjuge, essa é uma mazela, essa é uma brecha na minha vida. Senhor, me ajuda, me cura, me liberta. Ou seja, Senhor, a tua palavra diz que se eu estou em ti, eu me torno livre. Senhor, eu quero me apropriar dessa palavra e eu quero que essa palavra se torne uma verdade prática na minha vida. Então isso é oração. E à medida que você vai orando, você vai sendo fortalecido. E à medida que você vai sendo fortalecido, o Espírito vai te libertando. E à medida que o Espírito vai te libertando, você vai tendo condições de dizer não. Isso é tão claro que a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Lá em Lucas, capítulo 19, fala da história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, ou seja, ele prestava serviço para os romanos, ele era mais ou menos assim um cobrador de impostos, e ele era um camarada, como ele mexia com dinheiro, ele era um camarada demasiadamente ilícito, ilegal. Ele era tão defraudador, tão roubador, que ele era mal visto pela sua sociedade, pela sua comunidade. Ele não era bem quisto, mas até que Jesus entra na vida dele. E quando Jesus entra na vida dele, Zaqueu começa a ouvir falar de Jesus, automaticamente ele é despertado nele uma curiosidade, e ele decide se aproximar de Jesus. Ele sobe numa pequena árvore chamada sicômoro e o Senhor diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, já que tu desejou tanto se aproximar de mim, eu estou disposto a entrar na tua casa. Que casa era essa? A casa física? Não, a casa espiritual. O corpo dele. O Senhor queria fazer parte da vida de Zaqueu a partir daquele momento. Tanto que quando Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, muitos não conseguiram entender o que significa pousar em sua casa. Ou seja, eu quero fazer parte do teu coração, eu quero fazer parte da tua história, eu quero ser um contigo. E à medida que o Senhor foi ministrando ao coração dele, você percebe que a palavra foi transformando a vida de Zaqueu, ok? E instantaneamente ele foi percebendo seu quadro de miséria, ele foi percebendo sua situação de irregularidade e ilegalidade na presença do Senhor, tanto que ele diz assim no versículo 8 e 9, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, o que o Senhor estava dizendo para Zaqueu? Mas antes de falar o que o Senhor disse para Zaqueu, vamos
questionar sobre essa postura. Bem, Zaqueu reconhece que ele era um ladrão e ele toma uma decisão: eu vou restituir todas as pessoas que eu prejudiquei financeiramente 4 vezes mais. Parece ser solidário, né? Parece que Zaqueu era um camarada desprendido e ele estava disposto a abrir mão da sua riqueza toda para ressarcir todas as pessoas que ele havia defraudado. Não, não é isso. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 22, olha o que está escrito aqui para você entender esse posicionamento de Zaqueu. Nós estamos nessa série Discipulado, não esqueça. E você que está gostando, não esqueça de se inscrever lá no canal Igreja Metodista Renovada Anatote, ok? Lá em Êxodo, capítulo 22, diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará a restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Ou seja, o versículo 1 deixa bem claro que quando você rouba, você tem que restituir de 4 a 5 vezes. Então, quando Zaqueu diz, olha, todas as pessoas que eu roubei, eu vou restituí-las 4 vezes mais, Zaqueu não estava fazendo nenhuma boa ação. Ele não estava em nenhum momento sendo altruísta. Ele estava dando provas de que ele conhecia um pouco da palavra ou passou a conhecer a palavra e ele percebeu que para prosseguir na sua caminhada com Jesus, ele precisava concluir, ele precisava resolver o seu passado. E uma das coisas que ele precisava resolver era a questão das famílias e das pessoas que ele havia prejudicado. Então, quando ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais, o que ele está dizendo? Agora que eu sou uma nova criatura, eu vou tornar a palavra verdade na minha vida. E se a verdade diz, a palavra diz, que eu tenho que restituir quem eu defraudei, eu me coloco nessa posição de seguir a palavra, porque eu quero viver na íntegra o Evangelho. Um outro exemplo de concluir o passado é quando o Senhor Jesus perdoa o pecado daquela mulher adúltera. Se você abrir lá em João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz aqui. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Lembra aquela história? A mulher foi pega em adultério, os anciãos, para pegar Jesus, para ver se Jesus ia cumprir a lei, confronta Jesus. Olha, essa mulher foi pega em adultério e a lei diz que ela deveria ser apedrejada. Mas Jerusalém estava dominada por Roma e Roma havia estabelecido limites frente aos excessos dos judeus no quesito de matar algumas pessoas em detrimento da lei, da Torá, ok? E Jesus sabia que se ele mandasse matar apedrejar aquela mulher, ele estaria passando por cima da autoridade de César. E o que Jesus faz? Ele confronta os anciãos, mas ao mesmo tempo dá uma lição espiritual para eles, dá uma lição espiritual para a mulher adúltera, visando recuperá-la. Aí o Senhor diz para os anciãos, então quem tem pecado, ou melhor, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles se conscientizaram, ok, que eles também estavam em desobediência. E ninguém apedrejou. Todo mundo foi saindo, até que ficou Jesus e aquela mulher. Aí Jesus pergunta para aquela mulher, mulher, aonde estão os teus acusadores? E aquela mulher disse para Jesus, não, todos eles foram embora. E o que o Senhor disse para aquela mulher? Vai embora, você está perdoada? Vamos botar um ponto final nessa história, vamos colocar essa história para debaixo do tapete, vamos esquecer o que aconteceu. Foi isso que Jesus fez com essa mulher? Não. O que o Jesus disse para essa mulher? No versículo 11 do capítulo 8 de João, vai e não peques mais. É como se o Senhor dissesse,
Coloque um ponto final nessa situação. Mulher, saia da prática do adultério. Eu tenho uma vida nova para te proporcionar. Então eu quero te convidar, você que já aceitou Jesus, você que está se abrindo para o Evangelho, você que tem uma série de irregularidades na sua vida e você está aí dizendo, não, mas Deus me entende, Deus me aceita. Deus, ele te entende, Deus, ele te aceita, mas ele traz uma ressalva. Você agora é uma nova criatura. Então, se você agora é uma nova criatura, não tem como você continuar se mantendo nessas velhas práticas. Eu quero te convidar a orar comigo e que você busque forças do Senhor para que esse seu passado seja concluído, seja resolvido e essa página seja virada na sua vida. Se você não consegue fazer isso sozinho, pede ajuda. Procure uma igreja evangélica, ok? Se você faz parte do ministério que eu faço parte, me procure. Procure o seu discipulador, o seu líder, para que você seja aconselhado, seja orientado, porque realmente tem certas situações que para a gente resolver, a gente vai precisar de mentoria, de pessoas que nos auxiliem e nos orientem a tomar decisões acertadas, à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, ok? Então você que está disposto a concluir, a renunciar ao seu passado para viver uma nova vida, ore comigo. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, nós estamos em mais uma aula dessa série de discipulado e a temática de hoje é: conclua o seu passado. Concluindo o seu passado. Senhor, resolver o passado não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece no imediato, é um processo, porque existem muitas feridas, existem muitas marcas e existem muitos carrapichos grudado no indivíduo. Espírito de vida, espírito de libertação. A partir do momento que ele decidiu se abrir para resolver estas pendências, encha ele de força, encha ele de autoridade, coloque pessoas no caminho desse indivíduo que irá ajudá-lo e que esse passado seja concluído e que ele viva a partir desse tempo uma nova vida em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.